Como estão? Para quem não sabe, meu nome é Ivan Lima. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em que ano você nasceu? Eu não quero causar pânico, mas caso você tenha nascido entre os anos 1981 e 1996, a sua vida pode passar ou já estar passando por alguns maus bocados. Cada geração possui os próprios pontos fortes e fracos. Geração Baby Boomers, X, Y, Z e por aí vai, seja doença, forma de pensar ou contexto mundial, os altos e baixos tornam-se parte da personalidade de cada um. A geração Y, também chamada de Millennial, corre mais riscos que quaisquer outras gerações, de acordo com estudos. Após investigar mais de 55 milhões de cidadãos americanos que fizeram entre 21 e 36 anos em 2017, chegou-se à conclusão de que a taxa de mortalidade dos millennials será 40% mais alta se compararmos com as pessoas da mesma idade da geração X, que são nascidos entre 1965 e 1979, ou, como outros acreditam, entre 1961 e 1981. Podemos destacar 3 ameaças, e a mais significativa é a depressão. A geração dos millennials é considerada ativa, por assim dizer. Em sua maioria, pessoas que se enquadram nessa época de nascimento fazem mais exercícios, se estressam mais no trabalho e são bastante estudiosas. É uma geração conectada, que está sempre com o telefone na mão, enviando várias e várias mensagens diariamente, e atenta às novidades que surgem por aí. Ao mesmo tempo que toda essa conectividade mostra como a tecnologia é útil para nos conectarmos, nosso cérebro encontra dificuldades na hora de processar essa vasta quantidade de informação. Dificuldade essa que, muitas vezes, é demonstrada por meio do estresse. Um sintoma capaz de nos trazer desconforto, irritação, nervosismo e preocupação. Os dias tornam-se longos e não apenas a mente é afetada, mas também o corpo. Em 2018, a Associação Americana de Psicologia informou que os millennials possuem mais dificuldade em administrar o estresse do que as gerações que vieram antes. 12% dos entrevistados já foram diagnosticados com algum transtorno de ansiedade. Percentual que é quase o dobro da geração Baby Boomers, que nasceram entre 1945 e o início dos anos 60. E os dados não param por aí. Aproximadamente 30% dos millennials que têm emprego possuem ansiedade, como foi informado um artigo da BDA Morneau-Chapelle. Quanto aos estudantes universitários, uma pesquisa da Associação do Colégio Americano de Saúde averigou que 61% deles também passam pelo mesmo problema. Aqui no Brasil, um levantamento do Ministério da Saúde, divulgado em 2019, apontou um crescimento de 115% nas internações e atendimentos ambulatoriais no SUS, voltados à depressão. Nesse caso, o percentual envolve pessoas entre 15 e 29 anos. O jornalista Malcolm Harris, autor do livro Kids These Days, acredita que millennials americanos possuem um nível mínimo de confiança. Apenas 1 entre 10 afirmam que conseguem confiar em outra pessoa. E eles também não são poupados do sentimento de esgotamento, como explica a escritora Anne Ellen Petersen. Desde pequenos, os millennials foram ensinados a otimizar cada aspecto da vida para conseguir fazer tudo o que precisam. Quando crianças, todas as atividades deles foram controladas pelos pais, o que originou alguns resultados negativos. Millennials sentem-se constantemente exaustos e vazios. Você já sentiu isso? Já achou que eram complexas algumas atividades simples, como fazer compras ou arrumar a casa? Você sente que seu trabalho suga toda a sua energia?
Com o passar dos anos, mais e mais estudos surgem por aí a respeito desse esgotamento que pessoas dessa geração sentem. Muitos ligam a sensação à dependência dos millennials com a internet, que ultrapassa os limites entre o trabalho e o prazer, impedindo que o corpo e a mente descansem de maneira apropriada. Em segundo lugar, mas não menos importante, a pobreza é considerada uma das maiores ameaças para a geração Y, o que também não é um problema que se resume apenas aos millennials, visto que o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza no mundo ainda é alarmante. Bom, acredita-se que a geração Baby Boomers seja a mais rica das gerações. As estimativas indicam que quando pessoas nascidas naquela época chegaram aos 35 anos, elas já possuíam 21% da riqueza nacional de suas determinadas nações. Quanto aos millennials, quando eles chegarem aos 35 anos, as contas afirmam que eles não terão nem um quinto da riqueza nacional dos bolsos. São pessoas que enfrentam dificuldades em encontrar trabalhos e até mesmo em pagar as próprias contas, sem falar das dívidas que eles acumulam. Com o capital em queda a cada geração, os salários estão cada vez menores e os millennials são colocados em um contexto pior que o das gerações anteriores. Analistas afirmam que até o momento de se aposentarem, eles precisarão enfrentar um prejuízo muito grande no bolso, gerado pelos grandes custos de moradia, crescimento do preço dos bens de consumo e um aumento salarial lento. Até mesmo o Fórum Econômico Mundial entrou na brincadeira. Segundo a organização, um déficit de trilhões de dólares atingirá a Previdência até 2050, momento em que os millennials devem começar a se aposentar pelo mundo. Bom, isso se o contexto de cada um permitir que eles parem de trabalhar. Caso a geração Y não encontre formas de reverter a situação, a salvação deles pode estar na transferência de riqueza de uma geração para outra. Quando alguns membros dos Baby Boomers transferirem os ativos para a nova geração, cerca de 4 trilhões de dólares serão deixados para o novo grupo na América do Norte e no Reino Unido, de acordo com o relatório do Banco Real do Canadá. Só que não vai ser tão fácil quanto parece. Economistas afirmam que nem todas as pessoas super ricas vão deixar a fortuna para a geração seguinte, pois presume-se que muitos devem utilizá-las como economias quando estiverem mais velhos. É provável que apenas aqueles que possuem bastante dinheiro, o suficiente para não torrar tudo no decorrer da vida, devam deixar uma quantidade considerável. Pessoas com idades entre 30 e 40 anos ainda serão dependentes dos pais, alguns deles até morando com a geração anterior e dependendo de ajuda para pagar seu serviço de streaming. A rápida velocidade com que sistemas de inteligência artificial surgem pelo mundo também ameaçam os bolsos dos millennials. De acordo com a pesquisa do Instituto Americano de Opinião Pública, existem riscos de cada geração perder oportunidades de trabalho por conta do desenvolvimento de mecanismos com esse tipo de tecnologia. E os millennials são os mais vulneráveis. Estimativas apontam que 4 entre 10 pessoas da geração Y correm o risco de perder o emprego. O que vou dizer agora não é para ofender ninguém, mas alguns analistas chegam a afirmar que determinados cargos ocupados por millennials são fáceis de serem automatizados. O diagnóstico de algumas doenças, por exemplo, já é feito por meio de sistemas com inteligência artificial. Claro que ainda existe uma barreira de preconceito a ser quebrada, pois muitos acreditam que a subjetividade de um olho humano sempre será necessária para tomadas de decisões. A boa notícia é que a implementação de softwares e mecanismos de inteligência artificial será gradual, o que permitirá que as pessoas da geração Y se adaptem
e aprendam a contornar a situação, mantendo assim os próprios empregos. Todo esse contexto nos leva para um grupo com as últimas ameaças: drogas, álcool e suicídio. É até assustador falar do número de pessoas que foram vítimas do abuso de entorpecentes ou que tiraram a própria vida. Somente em 2017, 36 mil pessoas desse grupo morreram. A taxa de mortalidade cresceu em quase todos os nichos, principalmente entre os jovens. No mesmo ano, o número de mortes envolvendo o consumo de drogas no mundo chegou a 585 mil, de acordo com a ONU. Já o suicídio entre pessoas de 15 a 24 anos, segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde de 2019, é a segunda maior causa de mortes, logo após os acidentes de carro. E a taxa de mortalidade por álcool? Você me pergunta. Aumentou 69% entre 2007 e 2017. Como explicar isso? Você pode afirmar que os jovens não cuidam bem da própria saúde e talvez você esteja certo. Ou até mesmo que a juventude nos leva por caminhos de imprudência. Fato é que não existe uma regra definitiva para o aumento desses números. A pressão que os problemas financeiros e sociais exercem sobre essas pessoas também podem influenciar a tomada de decisões. Planos de saúde, dívidas estudantis e até mesmo a criação de uma família sem uma base estrutural forte são capazes de influenciar os millennials a se perderem nas drogas, bebidas ou encontrarem o suicídio, como forma de tirar o peso das costas. Só que a história não termina assim. Além de possuírem a perspicácia e rápida velocidade para os avanços tecnológicos, os millennials são a geração com expectativa de vida mais longa, o que permite que eles se reinventem, busquem ajuda e criem novos caminhos. Lembre-se, você não está sozinho. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e comente de qual geração você faz parte. Um grande abraço. Tchau!